Senadora, o assunto principal não poderia ser outro, né? Essa nota de repúdio que foi publicada pela CEADEMA, pela Convenção da Assembleia de Deus. Eu vou ler um trecho da nota aqui, só a parte final, não vou ler a nota na íntegra. Diz assim: a senadora Elisiane Gama, desde o início de seu mandato de senadora, tem dado sinais claros, através de seus discursos e posicionamentos, da falta de compromisso com a CEADEMA, inclusive com os termos assinados pela senadora. Quando da homologação de sua pré-candidatura ao Senado Federal pela CEADEMA, temos que destacamos, entre outras coisas, que se posicionar contra a doutrinação de política de esquerda. É público e notório que a grande maioria dos posicionamentos da senadora caminha na direção contrária ao que a CEADEMA defende e acredita, como a preservação dos bons costumes, da família tradicional, do combate à corrupção e o apoio ao governo que defende os princípios e pautas conservadoras. Por isso, o Conselho Político da CEADEMA repudia a declaração de apoio ao candidato Lula feito pela senadora Elisiane. Essa nota ela é assinada pelo pastor Antônio Valber Alves Silva. Como é que a senhora recebeu essa nota da convenção, senadora? Na verdade, assim, Zé, no primeiro momento, né, quando eu vi a nota nas redes sociais, eu até pensei que fosse fake, né, porque eu me surpreendi, eu acho que é uma nota que não ajuda, não contribui, né? Enfim, então só depois eu vi que havia uma veracidade por conta de ela também ter sido colocada na rede social do Conselho Político, né? Então depois eu vi que de fato ela era real e aí, inclusive, eu me manifestei, pedi que houvesse aí a pontuação desses itens, não é, que eu estaria contra, por exemplo, os princípios do Evangelho de Cristo, né? Quando, na verdade, a convenção coloca alguns desses pontos, a convenção não, é bom lembrar, a nota não é da convenção, é do Conselho Político, né? O órgão da convenção, quando, na verdade, ele coloca, quando a gente, na verdade, faz um trabalho dentro da igreja, que a gente conversa com a liderança da igreja, a gente sempre pontua aqueles valores que, do ponto de vista legais, né, você está lá para ajudar, e aí eu sempre digo, não é por uma questão convencional, é uma questão muito de princípios nossos com o reino de Deus, enfim. São pautas que eu nunca me posicionei contrário, né? Como eu digo, não é por uma questão convencional, né? Por uma questão formal de igreja, mas em cima daquilo que eu acredito, que eu defendo, né? Eu faço toda uma luta de combate à corrupção porque eu acredito nisso e isso, na verdade, tem a ver com a minha vida em relação ao reino de Deus, né? Eu trabalho muito em relação às pessoas em situação por exemplo, de dependência química, né? Porque é um trabalho que a gente já faz historicamente. Né? A questão do aborto são itens, na verdade, que estão dentro daquilo que a gente sempre trabalha do ponto de vista da igreja. Né? Então, se você for analisar esses itens, eu nunca contrariei nenhum desses itens. Né? Eu sempre fui muito... eu tive sempre uma coerência durante toda a minha vida pública. Não é apenas hoje. Eu fui 2 vezes deputada estadual, fui uma vez deputada federal e sou hoje senadora. E durante esses 16 anos de vida pública, eu sempre estive no mesmo partido. Durante 16 anos de vida pública, eu sempre tive nas mesmas pautas, nas mesmas defesas. Eu nunca mudei de alinhamento político. Então, eu recebi com uma surpresa. Eu acho que, como eu disse, não é uma nota que ajuda. Eu acho que se algum líder tem, na verdade, alguma observação acerca da minha atuação parlamentar, a gente precisa conversar, não é? E discutir aquilo que eventualmente possa melhorar. Agora uma nota de repúdio é muito forte, né? Eu acho que isso não ajuda. Você faz nota de repúdio em situações extremas, né? De atos de violência, de desvio de postura ética, e eu não tive nenhum desvio de postura. Eu acho que a nota ela não foi oportuna, não foi adequada, ela não foi uma nota necessária. Acho que não ajuda na unidade da igreja no Brasil, no meu entendimento. Mas, senadora, aqui também fala que a senhora teria assinado uma carta de compromissos, comprometendo até em conversar com esse núcleo político da convenção antes de tomar alguma decisão, algum posicionamento. A senhora traiu isso que a senhora teria assinado lá atrás? Eu nunca assinei dizendo em quem eu ia votar. Né? Eu integro o grupo político do nosso grupo político no Maranhão, né? O então governador Flávio Dino, que sempre estive ao lado dele, né? Hoje nosso senador, o Carlos Brandão.
Então, eu sou desse mesmo núcleo, né? Num primeiro turno, eu votei com a Simone Tebet, que é do meu partido, que é do meu grupo político, do ponto de vista partidário, né? Ela é do PMDB, eu sou de Cidadania, da coligação. E no segundo turno, dentro de um alinhamento político-partidário, é natural, na verdade, que o nosso direcionamento fosse um direcionamento em relação ao presidente Lula e não ao Bolsonaro, né? Por conta de um alinhamento político-partidário. A gente, dentro da igreja, por exemplo, nas organizações partidárias, os candidatos que tiveram o apoio da Igreja do Maranhão, eles são candidatos de partidos diferentes, né? Então, do ponto de vista de partido, cada um tem a sua definição partidária, com a sua fidelidade partidária, com seus projetos do ponto de vista partidário. Então, nunca houve, nem em nenhum momento, o indicativo para que eu, na verdade, fizesse um comprometimento em relação a questões de voto, né? Então, isso realmente nunca houve essa assinatura e eu desconheço que até mesmo tenha sido apresentado em algum momento, né? Eu acho que em nenhum momento, inclusive, da igreja se colocou, por exemplo, uma carta direcionando que você tem que votar no candidato A ou no candidato B, né? Ou tem que eventualmente dizer, olha, eu vou fazer uma escolha e eu preciso primeiramente homologação X para poder definir um voto numa determinada candidatura. Essa autonomia partidária, até do ponto de vista legal, isso é constitucional. O candidato ele tem a sua autonomia, tem uma fidelidade partidária. E essa autonomia, até no respeito ao Estado laico, a divisão do que é Estado do que é a igreja sempre foi muito respeitosa, né? Nunca teve esse direcionamento. Então, eu acho que houve aí eu diria assim, uma falta de atenção especificamente de quem redigiu, né, essa carta, essa nota, né, porque acabou incompatível com aquilo que, do ponto de vista regimental da igreja, foi estabelecido por esse próprio conselho político, entendeu? Mas não seria natural, senadora, uma conversa com a convenção pela qual, inclusive, ajudou a lhe eleger para definir, por exemplo, em quem a senhora vai votar, quem a senhora vai apoiar? Eu entendo, a senhora tem razão em relação à constitucionalidade disso. A senhora tem total liberdade de escolher quem a senhora vai votar. Mas, do ponto de vista da própria política, né, faz parte de um grupo ali, não seria coerente ter conversado com a convenção? A convenção sempre soube qual foi o meu posicionamento do ponto de vista de grupo partidário, né? Então não tem nenhuma divergência. Divergente seria hoje eu fazer um direcionamento para o Bolsonaro. Isso seria divergente, porque isso vai na contramão de todo um alinhamento que eu venho de defesa político-partidária ao longo dos últimos anos, sobretudo nos últimos 4 anos, que é quando, de fato, eu sou senadora. Como eu te disse, o alinhamento do Conselho Político não tem a ver com decisão de voto. Quando a gente tem uma candidatura que tem o apoiamento da igreja, a igreja não decide qual partido você vai escolher. Ela não diz você tem que ir para o partido A ou para o partido B. Isso é uma decisão individual do candidato. O candidato escolhe um desses partidos. Como eu disse, o Estado brasileiro é laico, e por ser laico, a igreja não pode fazer essa interferência. E a igreja não faz, até porque do ponto de vista legal não pode. Então, não há uma imposição inicial dizendo que você tem que ir para A ou para B, não é? Esse é um posicionamento que parte do candidato no debate político partidário. Eu sou senadora de um grupo político do Estado e tenho uma atuação parlamentar. Seria muito incoerente hoje eu tomar um outro tipo de posicionamento. Então, essa prévia, digamos assim, definição nunca houve. Nunca teve, na verdade, um direcionamento nesse sentido. Então, eu não estou contrariando nada, né? Ao contrário, eu estou seguindo uma linha que eu sempre tive de alinhamento político no Brasil e no Maranhão.